Fala, fanático. São Paulo perde de 2-1 para o Corinthians, mais de 54 mil pessoas, né? Torcedores estiveram no Morumbi. Eu estive lá também, acabei de chegar, por isso o vídeo tarde, mas eu não quero deixar de ter oportunidade de falar um pouquinho com vocês as minhas percepções, a minha impressão do jogo na partida de hoje. Claro, a atmosfera era boa, o São Paulo, como eu falei, colocou bastante torcedor dentro do estádio, a torcida estava na expectativa de emplacar um ótimo resultado, mas aconteceu o contrário. Na verdade, o Corinthians saiu do Morumbi quebrando um tabu que existia desde 2017. Então, o Corinthians não vencia o São Paulo no Morumbi e eis que esse tabu acaba de ser quebrado. Enfim. O que a gente precisa comentar nessa partida provavelmente muitos de vocês já viram melhores momentos, já viram coletiva, já viram tudo. Eu acabei de chegar em casa, mas eu quero dar as minhas impressões dessa partida porque fica alguns pontos aqui. Primeiro, planejamento da diretoria do São Paulo. Planejamento da diretoria do São Paulo, eu friso isso aqui, ele fica evidente alguns problemas nesse planejamento, principalmente em jogadores que o São Paulo gastou rios de dinheiro, jogadores horríveis, ok? E naturalmente a falta de reposição para algumas peças. A gente hoje ficou claro que falta peça, sim, a tão sonhada e necessária reformulada no elenco, revigorada no elenco, ela aconteceu. De que forma? Mandando alguns jogadores, não continuando com contrato com jogadores velhos, encerrando o contrato, mandando embora, ok, beleza. E as reposições? E a chegada de jogadores? A gente tem alguns jogadores importantes que chegaram, que estão dando algum certo retorno, mas a gente ainda precisa de jogadores de origem na posição. Ficar improvisando o jogador, igual a gente terminou a partida contra o Corinthians improvisando, não faz sentido para um time desse tamanho. Bom, vou falar rapidamente desses pontos da partida, porque o São Paulo começou o jogo, no meu modo de ver, o Rogério Ceni fez o que a torcida queria, boa parte dos torcedores queriam. Por exemplo, nós estávamos falando sobre a partida, na expectativa da partida, sobre o meio-campo do Corinthians, que é um meio-campo mais, digamos, encorpado, com jogadores talentosos, jogadores que tocam bem a bola, que dominam o jogo. E o São Paulo deveria povoar mais, porque essa estratégia do Rogério Ceni de jogar com os jogadores, com os pontas, acaba aqui em algumas partidas ficando um buraco no meio-campo. Isso é um ponto. E o Rogério Ceni fez isso. O Rogério Ceni começou o jogo com o Rafael, então, ou seja, Rafael vem se firmando como goleiro titular do time. A gente não tem lateral direito, ficou claro hoje. O Orejuela jogou, mas esse cara, eu acho que ele nunca mais deveria pisar no Morumbi. Foi vaiado. E assim, um grande comentário aqui. Perdão. Na verdade, um breve comentário. Eu sempre sou a favor do torcedor fazer o que quiser em campo, no sentido respeitando, de se manifestar, eu digo, né? Não ferindo fisicamente ninguém, não invadindo espaço de ninguém. Eu acho que o torcedor ele pode se manifestar, né? Essa questão de, não deve vaiar jogador e tal. Só que, por exemplo, hoje o Orejuela não teria a mínima condição de continuar em campo, tanto que ele foi substituído no segundo tempo, no intervalo, na verdade, porque ele fez uma partida horrorosa. E sabe o que vai acontecer? Esse cara não vai ter condições de jogar mais no Morumbi em lugar nenhum. A torcida já não tem como engolir mais esse cara. Então, ou seja, voltando para a escalação, a falta de reposição no time do São Paulo fez o São Paulo improvisar alguns jogadores. E aí você vai dizer, pô, mas não, é que o São Paulo tá com azar, porque não é falta de posição. Tem o Rafinha, tem o Igor Vinícius, tem o Moreira. Realmente, Moreira fez uma cirurgia, não volta nunca mais. Cirurgia no final do ano passado, não volta nunca mais. O Igor Vinícius pubalgia e não sara de novo. Cadê o departamento médico? E aí fica evidente aí a questão de planejamento, estratégia e trabalho da diretoria. Cadê o departamento médico do São Paulo que não recupera? E aí volta uma outra situação, né? Por exemplo, o Rafinha teve um entorse lá na última partida e tal, aí machucou e tudo bem. Beleza, né? Lesão recente. Mas o São Paulo, na lateral do lado direito, o erro do planejamento tá aí. Sabe qual é o erro? Ter o Orejuela. São Paulo pagou mais de 13 milhões de reais nesse cara. Esse cara que ele é muito ruim tecnicamente.
E aí ele acaba, ninguém quer ele emprestado, ninguém quer comprar esse cara. Gente, não tem a mínima condição de ter esse jogador vestindo a camisa do São Paulo. E ele tá lá. Então o erro do planejamento de São Paulo tá aí. Tá aí, tá claro, a gente não tem reposição. O São Paulo emprestou o Natan, que era da base, porque não sei, o Rogério Ceni não gostava, aí tinha que ele era reserva do Moreira, aí ele era a terceira opção, aquela coisa. Hoje ele seria titular. Então, a diretoria deveria ter pulso firme e falar assim, não, nós não vamos emprestar o Natan, vamos pensar lá na frente, o Orejuela não é opção, enfim. É esse tipo de situação que atrapalha o São Paulo. Mas voltando para a escalação, que eu não consigo voltar para a escalação, vamos lá. Na zaga, Alan Franco, Arboleda, e aí do lado esquerdo o Wellington, e aí de volante o Mendes, o Maia, aí o Nestor jogou no meio campo, o Luciano foi pro banco. Aí nós tínhamos David, o Wellington Rato, e aí nós tínhamos o Caleri. Galera, o que acontece? O São Paulo jogou com uma formação que muitos até pediram. Poxa, de repente o Luciano no meio campo, como 10 não tá funcionando, aquela coisa toda. São Paulo tentou controlar a partida, no sentido no meio campo, tocar a bola. O Corinthians deu 3 chutes a gol, 2 entraram. Né? Mas o São Paulo não criou jogadas. O que me incomoda no São Paulo é que, assim, por mais que o São Paulo tente abrir o jogo, né? Aquele negócio, toca para um, toca para o Wellington Rato, aí abre, aí não sei o que. O São Paulo hoje tinha muito avançado, o Orejuela errou tudo, a torcida já estava perdendo paciência. E aí do lado esquerdo o Wellington estava muito mal. Ah, o Wellington fez a assistência do gol do Luciano, né? Porque a partida terminou 2-1, o Luciano fez o gol. Ok, lá no segundo tempo, mas o Wellington errou tudo, com medo de avançar. O São Paulo atacou pro lado, eu estava do lado da torcida independente, então eu estava vendo no primeiro tempo o ataque todo do nosso lado aqui, estava claro as jogadas em cima e o São Paulo não criava nada. O que incomoda no São Paulo? Não tem chute de média distância. O Rato tentou alguns chutes, fraquíssimos, ele tentou. O Pablo Maia, pé torto também, não conseguiu chutar. O Pablo Maia errou tudo que se podia errar na partida. Outro também que destoou na partida, jogou muito mal. E aí a gente não conseguiu criar jogadas. De certa forma, o David, olhando no estádio, ficava claro que ele estava nos primeiros minutos de jogo com condição de tentar ir para cima, de abrir uma jogada, tentar driblar, mas o São Paulo não tinha tabela, não tinha jogada combinada. O Caleri desaparecidíssimo, não conseguiu fazer uma parede, não conseguiu chutar, se bem que ele deu o único chute, vamos falar de 2 chutes, ele deu um chute fora da área, a bola sobrou, ele chutou, o Cássio fez uma boa defesa, e depois teve um lance importantíssimo, que para mim ali era a chance clara de gol. O fraquíssimo do Nestor recebe uma bola, entra na área, vai bater, chuta que nem criança na mão do Cássio, e aí o São Paulo não faz mais nada. Eis que o São Paulo depois falha, aí o Orejuela falha, aí o Arboleda não mata, não mata a jogada, aí o Alan Franco pé mole, aí o Fagner deita e rola do lado direito. Né? O Corinthians vai lá, lança uma bola, abre lá do lado direito, o Fagner cruza para trás, acho que o Adson faz o gol batendo, e aí o Orejuela tá na marcação também, não chega. Depois no segundo tempo, acho que o Roger Guedes ganha uma bola assim incrível na velocidade, aí ele ganha de todo mundo de São Paulo, aí ninguém para a jogada, aí cruza dentro da área, o Alan Franco chega todo mole, não consegue tirar a bola, e o cara do Corinthians vai e faz outro gol. O Corinthians chega 2 vezes e faz gol, e o Corinthians chega dos lados, na fragilidade do São Paulo. E o pior, o Corinthians não criou jogadas contra o São Paulo. O Corinthians, na verdade, fez uma cera danada, uma catimba danada. E só aos 40 e pouco do segundo tempo que o Klaus foi lá dar cartão pro Cássio, o Cássio continuou enrolando e deveria receber amarelo e ser expulso e não foi. Então, quer dizer, o Corinthians ficou enroscando e cai, faz catimba irritante. Todo time faz isso. São Paulo também foi jogar contra o Palmeiras, fez cera. Existe a cera, existe a catimba, mas fica claro quando o time não quer que o jogo aconteça, e o Corinthians fez 2-0. O Rogério promoveu algumas mudanças, mas no final, as mudanças que surtiram efeito, né? Por exemplo, o Luan entrou no lugar do Mendes, entrou bem como volante. O Luciano entrou no time. O Pablo Maia saiu, o Orejuela saiu, Caio Paulista, né, estreou no time do lado direito, fez algumas jogadas, mas muito tímido ainda, né? Ele foi contratado para substituir o lado esquerdo. E aí ele teve que ser improvisado do lado direito porque o Rogério Ceni tirou o Orejuela, porque o Orejuela estava sendo vaiado, não tinha mais a mínima condição de continuar em campo.
Quer dizer, aí vem o planejamento aí de novo. Aí o Caio Paulista, que já não é um lateral de origem, que foi contratado para ajudar na lateral esquerda, para substituir o Wellington, na verdade foi para a direita, então, ou seja, uma bagunça. A gente terminou o jogo com algumas improvisações assim meio bizarras, né? Mas o São Paulo criou jogadas, teve volume em algum momento, em certo momento, mas assim, perder clássico em casa não dá, gente. Perder clássico em casa não dá. Então, assim, você vê alguns lampejos ali de lucidez. Por exemplo, o Luciano entrou, o Luciano só pegava a bola e dava pro lado esquerdo, aquela mesma coisa de sempre. O pessoal já tava criticando, pô, o Luciano não fez nada. Só que, de repente, ele faz o gol, né? O Wellington consegue, porque o Wellington errou tudo, o Wellington consegue cruzar rasteiro para dentro da área, o Luciano chega, bate, faz um gol cruzado, 2-1, a torcida explode, aí o Luciano virou o 10 que tanto se espera que ele seja. Conseguiu controlar a bola, conseguiu driblar no meio campo, abrir pro lado direito, olhar, porque ele não olhar só pro esquerdo, olhar pro direito, pro meio, chutou bola. E depois ele ainda teve, o Alan Franco dá um lançamento pra área, o Arboleda faz um pivô e ele ainda teve a chance, ele limpa e tira do Cássio, passa raspando a trave, a gente teve chance. Antes ainda disso, a gente teve uma bola cruzada pro Arboleda que quase faz o gol. Então, quer dizer, o São Paulo teve muito mais chances do que o Corinthians, né? Não foram chances assim. Algumas foram claras. Essa do Arboleda foram chances claras, outras passaram perto. No primeiro tempo, a do próprio Nestor que saiu na cara do Cássio. Mas o que que acontece? O São Paulo, tecnicamente, alguns jogadores foram muito maus. Foram ruins. Foram jogadores que decepcionaram a todos. Então, só esse recado para vocês que a torcida do São Paulo ficou irritada, vaiou o jogador, criticaram pra caramba o Casares, falaram, ei, Casares, vai tomar caju, falaram mesmo pra ele, e eu acho que tem que cobrar sim a diretoria, porque a gente precisa, tem que fechar com esse Erisson aí, para tá tudo certo, mas tem que assinar, apresentar o cara. Trouxe o Caio Paulista, beleza, mas a gente precisa de lateral e de zagueiro. Não dá. O Orejuela não pode mais entrar em campo. Então, assim, para falar dos jogadores, eu só tenho a dizer o seguinte: não dá para dar uma nota boa para os jogadores que perderam o tabu no Morumbi. Entretanto, como alguns jogadores, por exemplo, o Mendes fez uma boa partida, saiu cansado. Inclusive, ele acertou uma bola na trave, uma bola linda, ele tirou do Cássio. Foi um lance maravilhoso. Seria um golaço do Mendes, né? Mas não dá para ficar dando notinha individual aqui, depois a gente perder um clássico desse jeito. Então eu queria só compartilhar com vocês esse sentimento aí do que foi no estádio, porque realmente a gente sai não com tudo tá perdido, tá tudo ruim, porque a gente conseguiu ver ainda o São Paulo tentando reagir, mas não dá para tomar 2 gols e com falhas absurdas de jogadores individualmente, Orejuela, o Alan Franco fez uma boa partida, tirando a falha do segundo gol, que ele tem que rachar o cara no meio, né, dividir e tal. Ele, ganhou tudo no alto, fez jogada até de meio campista, armando no primeiro tempo, tentando criar jogada. Quer dizer, é um cara que ele tem bastante potencial, mas o São Paulo precisa... Gente, começo de temporada, se tem uma coisa para ser dita aqui, pelo menos essa derrota só nos tirou o tabu, e tabu não leva a nada, né? Tabu serve só pra gente poder debater e criar uma resenha. Não é um título, não é uma desclassificação. Então, enfim, espero que isso sirva de lição pro time do São Paulo, que muitos erros aconteceram, muitos jogadores abaixo, muito ruim você não ter em campo um Galopo, muito ruim você ter que ter Orejuela, muito ruim você insistir num Pablo Maia, que não é o melhor volante jovem do mundo, pelo amor de Deus, muito ruim. Então, assim, a gente precisa de substituto. Alguns no estádio sentiram saudade do Reinaldo por conta dos cruzamentos que o Reinaldo dá, porque o Wellington não sabe bater na bola e mandar para a área. Não chega uma bola pro Caleri. Muitos estão falando, o Caleri não jogou bem, realmente. Agora eu te pergunto aí, meu amigo do outro lado, quantas bolas o Caleri recebeu sem que ele tenha que brigar, bater em todo mundo, que ele recebeu para poder ele tentar finalizar? Fica muito complicado. Ele não recebe bola cruzada na área, ele não recebe uma tabela, ele não recebe uma bola, um lançamento para ele chegar batendo. Quer dizer, é complicadíssimo ser Caleri no São Paulo Futebol Clube. Galera, obrigado por terem ficado até aqui e um grande abraço. Valeu!